nosso salve a todos que acompanham o nosso Diálogo Espírita. No quadro Cristo em Nós no Terceiro Milênio de hoje, uma questão interessante. Muita gente acha que Jesus veio ao nosso mundo para nos salvar. Não se sabe bem de quê. Alguns acham que é do pecado original, outros acham que é do fogo do inferno, e há outras hipóteses circulando. E o que o Espiritismo tem a dizer a respeito? Qual a verdadeira missão do Cristo quando veio à Terra? Esse é um assunto para Maria Ana Valim. No quadro, outro assunto que causa muita dúvida, essas chamadas possessões espirituais, se elas realmente existem ou apenas coisa de filmes de terror. Quem vai nos esclarecer é a Andrea Kleinians. Mas antes disso tudo, nós temos o tema livre, no qual nós falaremos sobre o que pretende o Espiritismo em relação às pessoas em geral. É isso mesmo. Será que a doutrina espírita pretende fazer uma conversão em massa, criar verdadeiros exércitos de espíritas? Ou será que ela pretende também salvar as pessoas de alguma coisa, já que nós falamos disso há pouco, né? Seria uma doutrina salvacionista? Qual o verdadeiro papel, o objetivo da doutrina espírita? Agora para você. Estamos iniciando nosso tema livre de hoje. Estou aqui na companhia da Eudegéria e da Rose, para a gente falar um pouquinho sobre o papel, sobre o principal objetivo que a doutrina espírita tem. Quer que ela seja rotulada como também religião ou não importa. Seja religião, seja só uma filosofia, a verdade é que existe um corpo doutrinário, existe um conjunto de princípios que norteiam todo esse arcabouço da doutrina espírita, toda essa parte teórica, digamos assim. E aí, aonde é que o Espiritismo quer chegar? É isso que a gente vai ver hoje aqui. Eu deixaria até para o final isso aqui, mas a fim de colocar um pouquinho de lenha na fogueira, eu vou colocar algumas ideias aqui, vocês se utilizem dela, sirvam-se delas à vontade, ok? Sem parcimônia. Mas eu diria o seguinte, que, em resumo, né, a doutrina espírita, ela não obriga a nada. Ela propõe, ela oferece, ela convida, sempre deixando ao critério da decisão individual da pessoa, né, ao seu livre-arbítrio de aceitar, de seguir ou não. Então, quando a pessoa começa a frequentar um centro espírita, por exemplo, ela entra lá, ela pode receber o passe fluídico, o passe magnético, enfim, pode assistir palestra, pode participar de qualquer atividade, e se um dia ela se afastar ou não querer mais, ninguém vai ficar pressionando para que ela volte, ameaçando, dizendo que ela vai, por causa disso, ela vai sofrer uma desgraça de família, porque ela vai ter um prejuízo financeiro, porque sua saúde vai ser prejudicada. Nada disso. Depende sempre dela em continuar ou não. Também não é cobrado nada, né? Não existe cobrança obrigatória de dízimo, ou seja, a pessoa, se ela depois quiser fazer parte do quadro social de colaboradores da casa, porque todos têm funcionamento, passa por despesas de energia, de água, de funcionário, de limpeza, de imposto, sei lá mais o que, é uma outra questão, mas é sempre uma coisa voluntária essa doação. Nunca a pessoa é forçada, às vezes, a tirar aquilo que não tem para colocar lá, você sabe como é que vai ser administrado, embora a gente sempre acredite que dentro de uma casa espírita bem orientada, sempre será utilizado todos os recursos da melhor maneira possível. Então eu queria passar para vocês aqui, deixa eu colocar para a Eudegéria primeiro, seus comentários iniciais a respeito disso. O que eu vejo, Eudegéria, Rose, é que, em síntese, é aquilo que eu coloquei no título, que a doutrina espírita ela faz
uma proposta de vida. E isso vai trazer, obviamente, muitas consequências a partir do momento que a pessoa aceitar essa proposta, né? Eu gostaria que você comentasse. É bem isso mesmo, Wilson. A doutrina espírita não obriga nada. Nós que adentramos, que queremos fazer uso do conhecimento, buscar as informações, a proposta é de transformação. Então é como você falou, é um convite. Cabe a cada um que se coloca ali, que vai em busca desse conhecimento, o que vai fazer com isso? Então, assim, não há proibições de você poder usar essa ou aquela roupa, que a partir daquele momento você vai ter que deixar de comer isso ou aquilo, que para ser espírita você tem que seguir uma determinada alimentação, ou enfim, uma roupa. Nada disso é imposto a ninguém. O que importa, de fato, é o nosso comportamento. Com aquilo que a doutrina nos traz, nos mostra, a filosofia, uma proposta de filosofia de vida, de transformação. Mas essa transformação cada um de nós tem que desejar, tem que querer. Então é o uso do livre-arbítrio. Bem, eu agora entendo, porque à luz da doutrina espírita vem os esclarecimentos sobre determinados pontos. E aí, o que nós vamos fazer? O que eu e o Degério vou fazer com aquilo que eu recebi? Eu fui buscar na casa espírita, no grupo de estudo, o que eu vou fazer com isso para a minha vida? É o meu comportamento. Então, eu penso que mais do que sermos espíritas, é agir como cristãos. Rose. Bom, doutrina espírita. Ela trata de conhecimentos que existem, em círculos iniciáticos, limitados a determinados grupos que usavam até para obter poder desde a antiguidade. O que a doutrina espírita nos traz como base de informação, que vai provocar depois as consequências devidas? Ela democratiza o acesso às informações sobre a realidade do mundo espiritual. O nosso futuro espiritual não é mais uma incógnita. A causa das nossas lutas e desafios terrestres não é mais uma incógnita. Sabemos que somos espíritos antigos, que reencarnamos, que temos programações de vidas compatíveis com as nossas necessidades e habilidades a desenvolver e que o nosso futuro é certo. Vamos desencarnar e continuar num plano de vida em outra dimensão vibratória, mas igualmente material, sujeito às mesmas leis naturais divinas e num progresso constante. O que isso traz para a criatura? Qual é a proposta que esse conhecimento proporciona? Uma segurança interior sobre a finalidade da própria existência, a maneira de conduzir a própria vida, que leva a uma transformação moral. Porque quando você sabe qual é a finalidade da sua vida, o que vai acontecer e por que você está passando por determinadas lutas, automaticamente esse conhecimento te permite tomar decisões que vão repercutir nesse teu futuro espiritual, te dá mais responsabilidade. Quando a doutrina espírita acaba com a ignorância acerca das causas das aflições humanas e da finalidade da vida, acaba com a ignorância a respeito do nosso futuro espiritual, prova que a morte não existe, que os nossos entes queridos estão ao nosso lado e podemos nos comunicar com ele, ela descerra uma dimensão que acarreta a responsabilidade pelos próprios atos em consonância com esse conhecimento adquirido. Então essa é a proposta da doutrina espírita. Pelo conhecimento, pela instrução acerca da vida espiritual, acerca da nossa vida terrena do ponto de vista espiritual, ela nos dá condições de mais liberdade de decisão, porque a liberdade é decorrente do conhecimento que se tem, o ignorante não é livre. Aquele que sabe a causa e a consequência da sua vida, dos seus atos, é muito mais livre para decidir. E é essa a proposta de liberdade que ela dá, fundamentando no conhecimento. É uma chamada autonomia, né? Com responsabilidade. Com responsabilidade, então é bem isso aí. Hilde, a gente poderia dizer assim que a doutrina espírita, se ela fosse um ser humano e falasse, né? Eu acho que ela diria assim, bom, eu estou aqui, para aquele que chega, né, os primeiros contatos com a doutrina espírita, seja através da literatura, seja num programa como esse,
seja frequentando uma casa espírita, o espiritismo diria, bom, eu estou aqui, eu sou assim, se você quiser me acompanhar, vamos em frente. Se não quiser, quem sabe um dia, né? Não é por aí? Sim, porque é um convite. É como você disse, se fosse um ser, este ser estaria fazendo um convite. Eu estou à sua disposição. Use e abuse dos conhecimentos que eu posso lhe proporcionar. E aí, toda essa fala da Rose, né? Que nós podemos, assim, nos colocar diante disso. E será que eu estou preparada também para aceitar esse convite? Porque cada um de nós tem um tempo. Então, esse convite, ele é aberto e nos deixa essa oportunidade, muitas vezes, naquele momento em que ali recebemos esse convite, não aceitamos, mas cada um de nós tem seu tempo. Então, a doutrina, gratuitamente, aqui está, para aquele que desejar adentrar esses portais do conhecimento, do esclarecimento, tudo isso, né, que muitas vezes nós nos questionamos, o que nós estamos fazendo aqui? Qual o meu objetivo nesta vida? E muitas vezes nos preocupamos muito com o futuro, material. Não é o futuro material e até mesmo assim, eu vou fazer isso para quando eu desencarnar. E nós temos que pensar assim, vamos fazer essa viagem, essa transformação, essa reformulação para sermos felizes aqui, agora. Traçar o que tanto falamos, né, e as outras filosofias, religiões falam sobre a questão do céu e do inferno, que é aqui mesmo, é nesse instante. Dentro da gente, né? É interno, então vamos construir o nosso céu agora. E a doutrina espírita nos dá ferramentas, instrumentos para que nós possamos encontrar em nós o céu tão desejado. Zé, então, pelo que vocês colocaram, o espiritismo, a doutrina espírita, tanto faz a denominação aí, né? Ela não está preocupada nem com conversões e nem com salvação. O espiritismo não salva ninguém também, né? Eu acho. Para salvar alguém, né? A etimologia do verbo já indica, precisa que alguém fosse condenável. E não é, né? Deus nos criou simples e ignorantes. A única condenação, a única fatalidade que existe é o progresso intelectual e moral. Então, fatalmente, essa condenação existe. Chegaremos a um grau de sabedoria, de conhecimento, de amorosidade, porque Deus criou todos com essa finalidade, com um chipzinho programado e que a gente atinge o patamar e busca o melhor. Então, isso voltado para a vida espiritual no devido tempo de amadurecimento, promove o nosso crescimento interior, né? Nos torna assertivos nessa busca de harmonização, de busca dos valores espirituais. Então, a doutrina espírita, ela nos convida, de que forma? Proporcionando conhecimento. Ela nos mostra a realidade do plano espiritual, desmistifica, acaba com o sobrenatural, acaba com o maravilhoso, né? Simplifica o acesso. Até as nossas reuniões de passe e palestras não são propriamente doutrina espírita. Passe na doutrina espírita não existe, não foi criado pela doutrina espírita, né? É usado como uma forma de transmissão de energia, um subtipo talvez da mediunidade curadora, mas não faz parte da doutrina espírita, foi incorporado. A doutrina espírita, ela busca o quê? Evitar ditadores em matéria de fé, interpretações oficiais, mas levar as pessoas à discussão das realidades espirituais para que elas promovam o seu próprio processo de harmonização, da conquista dessa felicidade, da harmonização, da caracterização da sua conduta interior de forma tal que elas se sintam gratificadas pela própria existência e busquem sempre o melhor, conscientes de que tem milênios para essa realização, mas que o tempo que passou não pode ser desperdiçado. O tempo que chega exige uma atitude positiva, assertiva, né, de busca desse objetivo que a gente já reconhece como bom. O Kardec dizia que ele coloca lá em mais de um local que o
o Espiritismo, pela característica de doutrina que ela ele se relaciona, hoje a gente usaria o termo se conecta, a todos os ramos de conhecimento, tanto da ciência, a ciência material, como da metafísica, o termo que ele usava, né? Então a gente vê que dá para se dizer que quando a pessoa aceita essa proposta de vida, principalmente, e tem que iniciar por aí, que é a busca do conhecimento, do seu autoconhecimento em primeiro lugar, né? E saber o que ele está fazendo no mundo e tal, é como se a gente colocasse ao mesmo tempo um microscópio e um telescópio. Porque o microscópio é para você ver aquelas pequenas coisas do dia a dia, como pela ótica espírita, como é que a gente vai interpretar aquilo. E ao mesmo tempo as grandes questões fundamentais da vida, que estão muito distantes, o telescópio também permite você enxergar. Você também pensa dessa maneira? Bem interessante, gostei dessa analogia. Mas é bem isso mesmo. Criativo. Tá inspirado, muito inspirado. Mas é verdade, eu gostei bastante porque num primeiro momento nós vamos nos focar naquilo que está ao nosso redor, que está em nós, né? Procurando, como você falou, essa questão do autoconhecimento, permitindo com que nós nos olhemos, foquemos naquilo que nós necessitamos melhorar, para que a partir de mim, a partir do indivíduo, nós possamos olhar para o macro, possamos melhorar a partir do microscópio, né? Daquilo que eu estou vendo ali do mínimo, mas o que eu vou fazer? Qual é a minha contribuição? Nossa, se todos nós fizermos o mínimo, trabalharmos o que nós conseguimos enxergar, isso tudo vai influenciar no universo, vai irradiar não só para o nosso planeta, mas para o universo como um todo. Então, eu me melhorando, eu me tratando, eu trato o planeta, eu trato o universo. Maravilha. 30 segundinhos para você. Ah, meu Deus. Qual é o convite da doutrina espírita, então? Não é frequentarmos na condição de recebedores de passe ou de ouvintes de palestra. É pegarmos as obras básicas, nos filiarmos a grupos de estudo e reflexão, sem aceitarmos interpretações de outros que não atinjam a nossa própria convicção, e estudarmos por nós mesmos acerca da vida espiritual, de maneira a valorizarmos o nosso momento presente e vivê-lo com plenitude, com alegria, com harmonia, confiantes na justiça divina. Um convite bem rapidinho para vocês. Na próxima semana nós vamos estrear um novo quadro aqui e a gente conta mais já durante o desenvolvimento do mesmo. Vou só dar um spoiler aqui. O título do quadro é Reflexões de A a Z. Então não perca o nosso próximo programa. Até lá. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a pandemia volta com força. No editorial, os últimos 2 anos da AD Paraná e os 2 próximos. Ainda, o quebra-cabeça das leis naturais e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, meus amigos. Hoje, no quadro Cristo e nós no terceiro milênio, nós temos uma pergunta bem interessante. É a seguinte: Jesus é o Salvador do mundo? Então, para alguns segmentos religiosos, Jesus é o Salvador do mundo. E para o espírita, será que tem a mesma conotação? Será que o espírita acredita em Jesus? Lógico que sim. Kardec perguntou para os espíritos qual era o maior modelo de perfeição aqui na Terra. E os espíritos, lógico, responderam que é Jesus. Então, Jesus, para todos nós que somos cristãos, é o modelo de perfeição, de amor e caridade. Para muitos segmentos religiosos, basta acreditar em Jesus, em aceitar Jesus, que já está salvo. A doutrina espírita
têm uma ótica um pouquinho diferente. Nós temos sim. Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos que Ele é o modelo de maior perfeição, mas também acreditamos que cada um de nós devemos fazer a nossa parte quanto espírito em evolução. O que isso quer dizer? Que não basta apenas eu acreditar e continuar com o meu comportamento inadequado, aquele comportamento de egoísmo, de orgulho. Jesus é um exemplo de amor, de humildade, de caridade. Então, se eu acredito em Jesus, se eu aceito esse Jesus, então eu tenho que tê-lo como meu modelo e guia de perfeição, de melhoramento, de crescimento. E Jesus, Ele salva no sentido de dar bons exemplos, da humildade, da caridade. Mas quem vai se salvar é nós mesmos, através da nossa conduta, do nosso fazer. Todo dia, Jesus nos convida a sermos espíritos melhores, pessoas melhores, lembrando da caridade, do amor ao próximo, lembrando da perfeição. Sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Lógico que aí vamos falar, nossa, nós vamos ser perfeitos igualzinho a Deus? Não, é uma perfeição relativa, é uma perfeição de amor ao próximo, de amor a nós mesmos e amor a Deus. Então, Jesus, Ele está aí nos convidando todos os dias para que renovemos, que nós possamos pensar, refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Não é apenas num determinado momento do ano ou em alguma data festiva que nós devemos lembrar de Jesus. E sim, todos os dias. E Ele veio até a Terra para exemplificar o amor de Deus por nós. Em mostrar para nós qual é o caminho, como está lá em João, capítulo 14, versículo 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus, ninguém chega ao Pai senão modificar, se não evoluir. E nós temos essa oportunidade através da reencarnação, da justiça da reencarnação, de renascermos novamente e refazermos o percurso com observância às leis de Deus. Só o amor, a caridade constrói, modifica e nos eleva. Todos os dias, Jesus renasce para nós. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, nós vamos falar de uma questão que é considerada, de certa forma, bastante polêmica, porque houve uma mudança de conceito desse termo, né, que fala sobre a possessão. Então, a pergunta diz assim: gostaria de saber se existe algum fundo de verdade nas chamadas possessões espirituais. Bem, eu vou me basear aqui na resposta que está no Livro dos Espíritos, em duas questões. Então, eu vou ler rapidamente e aí depois, então, eu comento por que é considerado, de certa forma, um termo polêmico, esse termo possessão. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo, deixa eu ver aqui, qual é o capítulo?
capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal, na parte que fala sobre possessos, a questão diz assim: um espírito pode momentaneamente revestir-se com o envoltório de uma pessoa viva, ou seja, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? A resposta dos espíritos para essa questão foi: o espírito não entra num corpo como entras numa casa. Ele se identifica com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual se acha revestido. Um espírito não pode colocar-se no lugar daquele que está encarnado, pois o espírito e o corpo estão ligados até tempo determinado para o término da existência material. Na seguinte questão, o Kardec insiste nessa questão. Então ele formula de uma forma um pouquinho diferente a questão. Então ele diz assim: se não há possessão propriamente dita, né, ele se baseou na resposta que os espíritos deram. Ele diz: se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode ficar na dependência de outro espírito, de forma que ela se sinta subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade ser de alguma forma paralisada? E a resposta dos espíritos para essa questão foi: sim, e são esses os verdadeiros possessos. Vejam que aqui os espíritos já trazem esse termo, tá? Mas nota bem, eles corrigem. Essa dominação nunca se dá sem a participação de quem a sofre, seja por sua fraqueza ou por seu desejo. Muitas vezes taxaram de possessos os epiléticos ou os loucos, que precisavam antes de medicina do que de exorcismo. Ele continua: a palavra possesso, em sua significação usual, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má e uma coabitação desses seres com a alma no corpo do indivíduo, uma vez que não há demônios nesse sentido e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso, segundo essa ideia atribuída a essa palavra. Então, com as experiências que o Allan Kardec foi verificando e estudando ao longo da codificação da doutrina, ele fez uma pequena correção e ele admitiu sim que pode haver, em tempos muito pequenos, a possessão, ou seja, aquele espírito fica no comando daquela pessoa porque houve uma sintonia. Então, de certa forma, para essa questão hoje sugerida, sim, há uma ideia clara de que pode haver, por tempo limitado, desde que haja uma sintonia. Para todas essas questões, cada pessoa precisa trabalhar na sua melhora íntima, no conhecimento, nas suas vibrações, não sintonizando com espíritos que possam aproveitar dessa fragilidade, vulnerabilidade ou de vingança ou por alguma outra razão, tá? Então, nós sabemos que houve uma mudança do termo, mas ela não é aqui, como a gente leu aqui no Livro dos Espíritos, de certa forma, esse conceito de possessão demoníaca, como a gente poderia imaginar. Muita paz, vamos manter as nossas vibrações. Fiquem bem, amigos.